O Wesley virando plano B no Manchester City. Felipe Luiz ganha uma boa notícia. Michael forçando a saída para o mundo árabe. João Félix respondeu o Flamengo. E a verdade sobre Juan Ignácio Nardoni, Ezequiel Barcos e o mais novo comentado Carlos Vinícius. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, mercado da bola agitado, e não seria por menos, até porque a partir do dia 1º agora de junho até o dia 10 existirá uma janela de transferência especial. E aí os clubes estão de olho em jogadores, querendo se reforçar. Tanto os sul-americanos quanto os europeus. E o Flamengo aí não fica à toa, não fica de bobeira. E tem aí nomes sendo ventilados como podem chegar, como também pode sair. O que pode sair, e aí os jornalistas vêm trazendo, é Michael, que vem forçando uma saída do Flamengo desde o começo do ano. Só que como o Flamengo não tinha dinheiro e o Boto estava chegando e não conhecia o elenco direito, conversou com o jogador e disse que se chegasse uma proposta no meio do ano, que o Flamengo não ia dificultar a saída. Essa proposta chegou ao jogador, já está tudo resolvido. E o time do mundo árabe lá quer a liberação do jogador de imediato. O Flamengo tenta aí liberar o jogador após o Mundial. Eu falei isso no vídeo de ontem e vou voltar a falar agora. Se não quer ficar, tchau. Tchau. Não quer ficar, tchau. O jogador não vem produzindo, o jogador não está entregando, a torcida está pegando no pé, o jogador recebe um alto salário no elenco. Então libera de uma vez e já resolve o problema. É a minha opinião. Não vai fazer falta e não vai fazer diferença no elenco rubro-negro, se ele ficar ou se ele sair. Minha opinião, e acredito que é da maior parte, se não é a torcida inteira, do Clube de Regatas do Flamengo. Bom, mudando de assunto aí, vamos falar sobre a situação aí do João Félix. José Boto entrou em contato com o jogador e o jogador deixou claro que o interesse dele é a Europa, que vai ouvir propostas da Europa. Se não chegar, pode ser que tenha o interesse, mas a princípio não quer vir para o futebol sul-americano. Ele acredita que tem ainda mercado no futebol europeu. Bom, minha opinião em relação ao João Félix. Se ele não vingou no Atlético de Madrid, se não vingou no Chelsea, se não vingou no Barcelona, não vingou no Milan, ele não vai vingar em clubes grandes mais na Europa, não. Aí vai segunda prateleira. Não quer vir no Flamengo, não está fazendo charme, esteira, jogo duro, beleza, deixa pra lá, tchau, até logo e benção. É um abraço. É um abraço. Se não vingou até agora, não vai vingar. Se falava aí que era o futuro Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa, e não entregou. E aquela expectativa não se concretizou. Então pronto. Não quer vir? Não vem. Tchau, até logo e benção. É isso que eu penso. É isso que eu penso. Deixa aí nos comentários se vocês também pensam assim. E outra, salário muito alto, 10 milhões, vai querer, se vier para o Flamengo, vai querer ganhar quanto? Não vai não vai se adequar ao futebol brasileiro. No mínimo vai querer ganhar uns 2 milhões, 2 milhões e meio. Brincadeira, né? Para as últimas temporadas do atleta ser tão ridículas.
né, e querer ganhar isso tudo aqui no futebol brasileiro. Ah, ele pode sobrar? Pode, porque o futebol brasileiro está nivelado por baixo. O Romário mesmo, lá na década de 90, início dos anos 2000, já falava isso, que o futebol brasileiro está nivelado por baixo. Olha a draga que é hoje a nossa seleção brasileira. Então, para vocês verem, antigamente o futebol brasileiro exportava jogadores para os grandes clubes da Europa. Hoje é segundo e terceiro escalão. É Wolverhampton, é West Ham, Everton e assim vai. Então, realmente, o Ancelotti aí se despediu do Real Madrid, deve ser apresentado aí por esses dias, né, se eu não me engano, aqui no Rio, para a seleção brasileira. Se ele não der jeito, acredito eu que o futebol brasileiro, essa geração mais nova aí, vai ser difícil ver o Brasil ser campeão da Copa do Mundo, porque realmente o futebol brasileiro está nivelado muito, mas muito para baixo. Os jogadores que são refúgio lá na Europa vêm para cá, deita e rola. A verdade tem que ser dita. O Neymar meia boca, que não se cuida, não é hoje um exemplo de profissional e tudo mais, com meia perna ele joga mais do que a maioria aí dos jogadores que estão no futebol brasileiro. Tem que ser dita, a verdade é essa. Foi o nosso último craque. Aquele que poderia desequilibrar uma partida. Essa é a grande verdade. E está aí o exemplo de como ele é. Né? Não quis levar sua carreira a sério. Então, tá aí, hoje paga. E meia boca assim, se o Ancelotti resolver levar, não se assuste. Porque é isso que a gente tem hoje. São jogadores meia boca. São jogadores que se são intitulados hoje craques e que na verdade são jogadores médios. São jogadores médios. Que nos clubes, os clubes montam um esquema voltado para eles, eles conseguem se destacar. Mas quando chega na seleção, já é diferente. Porque lá o treinador não tem como montar um esquema só para um, porque são vários. Então são vários. Então mostra que os jogadores são meia-bocas. Hoje o futebol brasileiro está cheio de jogadores meia-bocas. Quem viu Zico, Rivelino, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Bebeto, entre outros, nessa linha, esquece. Adriano, Pet, esquece. Vai ser difícil. Do jeito que o futebol brasileiro hoje está, vai ser bem difícil, bem difícil. E aí a gente vai vendo o que pode ser feito. Bom, surgiram nomes aí no elenco rubro-negro, principalmente depois da declaração do José Boto, que falou que já existem negociações em andamento, mas que não falaria o nome para não poder prejudicar o andamento das conversas, né? E aí se especulou. Por exemplo, Juan Ignácio Nardoni, o jornalista Fabrício Lopes, acho que é Fabrício Lopes mesmo, do Grupo Dia, trouxe a informação que na Argentina fala que o Flamengo tem interesse no atleta. O jogador tem 22 anos, 1,80 m, é meia central, o seu pé bom é o direito, meio campista. Ele tem aí 20 jogos e 1 gol. Na Argentina fala que hoje é um dos destaques do futebol argentino. Inclusive está sendo especulado que possa estar nessa próxima convocação da seleção argentina. Bom, eu particularmente vi uns 2 jogos dele pelo Racing. Eu vou ser bem sincero, não vi nada demais no jogador. E os números estão aí. 20 jogos, 1 gol e nenhuma assistência. O contrato dele vai até 31 de dezembro de 2027. Tá? O seu valor de mercado aí gira em torno de 7 a 10 milhões de euros. Existem alguns clubes interessados da Europa no atleta. Tá? Mas no futebol argentino, a imprensa esportiva da Argentina fala que o Flamengo vem em negociações sim com o jogador. Vamos esperar para a gente ver. Outro, Ezequiel Barcos, 26 anos, meia ofensivo,
O pé bom dele é o direito. O rubro-negro conhece. Quem não se lembra aí de Flamengo e Independente no Maracanã na final da Sul-Americana, que ele faz o gol de pênalti que o Cuéllar fez no time do Independente. E aí ele dá o título ao Independente no Maracanã. 26 anos. Está no Spartak Moscou desde 25/7/2024. Ele tem os números 35 jogos, 13 gols e 9 assistências. Seu valor de mercado, algo em torno de 18 a 20 milhões de euros. Ele foi comprado ano passado do River Plate por 15 milhões de dólares. O Flamengo aí tem o interesse sim, mas o Flamengo não tem essa grana disponível para fazer a aquisição do atleta. É um nome interessante e a gente conhece, muito bom jogador. Mas acredito que vai ficar só na especulação. Se bem que o Spartak Moscou era o mesmo time do Ayrton Lucas. E do nada o Flamengo surgiu com a negociação lá que trouxe o Ayrton Lucas por empréstimo e depois o Flamengo comprou o atleta. Vamos aguardar para a gente ver. Um terceiro nome que vem se falando na Inglaterra é de Carlos Vinícius. Isso mesmo, 30 anos. Ele já foi especulado no Flamengo algumas janelas anteriores, principalmente com a direção anterior, que era o Rodolfo Landim e o Marcos Braz. Tá, o Carlos Vinícius aí começou era do Palmeiras no sub-20 e foi galgando aí e hoje está no Fulham. Atual temporada do atleta, 4 jogos, nenhum gol. Seu contrato se encerra agora no dia 30/6/2025. Ele pode estar assinando aí um pré-contrato com qualquer clube do mundo. Seu valor de mercado algo em torno de 4 milhões de euros. Esse aí eu não, vou ser bem sincero, não lembro ele no Palmeiras, que ele jogou algumas partidas no time principal do Palmeiras, não lembro nos demais clubes que ele participou antes de chegar no Fulham, não lembro mesmo. 30 anos de idade, ele é centroavante, seria o jogador para disputar a posição com o Pedro. No Fulham tem o Rodrigo Muniz. O Rodrigo Muniz, ele é reserva, sempre entra, faz gol. Então, provavelmente, o Carlos Vinícius aí é o terceiro reserva da posição. Será que vale a pena fazer esse investimento? E pela idade, eu não acredito que esteja aí no perfil que o Boto definiu para o Flamengo, não. Porque o Flamengo quer jogadores aí mais novos, que possa dar um retorno financeiro futuramente, mas principalmente retorno técnico. Então, não acredito. Mas a imprensa inglesa aí vem falando sobre a situação do Carlos Vinícius no Flamengo. Inclusive falou, né, na Inglaterra lá, especula-se que tanto Corinthians quanto o próprio Palmeiras também tem interesse em repatriar o jogador. E para a gente finalizar o vídeo, o jornalista Fabrício Romano garante que o Wesley é plano B do Manchester City. Isso tudo porque o City virou aí o arco e a flecha para o lateral direito Tino Livramento, do Newcastle. Isso mesmo. O jogador é tido aí como prioridade do City para essa janela de meio do ano. Caso não consiga a contratação do jogador, que eu acredito que seja difícil, ainda mais que o City tem um poder aquisitivo muito grande, caso não consiga, ele volte a mirar o Wesley. Então o Wesley agora é plano B do City. Será por que é plano B se até alguns dias atrás o City aí já se falava, inclusive na própria Inglaterra, o próprio Fabrício Romano falava que o City tinha interesse em fazer uma proposta, algo em torno de 35 a 40 milhões de euros pelo jogador, porém queria a liberação do atleta de forma imediata. E agora o coloca no plano B. Será que é por causa do baixo rendimento que o Wesley vem demonstrando no Flamengo? Será? Aquilo que eu falei, e volto a falar.
Se uma proposta boa chegar para o jogador, vale mais a pena o Flamengo vender o atleta agora. E se o clube exigir que seja liberado de imediato, eu acredito que vale a pena, porque o jogador vem demonstrando aí baixo rendimento nos últimos jogos. Minha opinião. E você, rubro-negro? O que você acha? Gostou dos nomes que é comentado aí no Flamengo? João Félix, Ezequiel Barcos, Juan Ignácio Nardoni, Carlos Vinícius. E aí? Deixa aqui nos comentários. Se inscreveu? Ativou o sininho das notificações? Comentou? Compartilhou? Dá essa moral pra gente. Quanto mais like o vídeo tem, mais o YouTube entende que o vídeo está sendo satisfatório e continua entregando aqui na plataforma. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.